pessoal, meu nome é Natália Silva, eu sou gestora ambiental e sou voluntária aqui no grupo. Hoje eu vou trazer para vocês o Leidson, que vai contar algumas histórias sobre os pioneiros do Parque Peruaçu. Olá, Leidson, como vai? Tudo bem, Tudo bem? tudo bem. Então, hoje eu vou fazer algumas perguntas para você, para a gente ter mais ideia sobre o começo de tudo, sobre a história do Peruaçu, tá bom? Tá bom, fica à vontade. Eu gostaria de saber primeiro, como você conheceu o Peruaçu? Eu conheci através do grupo de espeleologia, né, que era o Espeleogrupo Vale do Peruaçu. Na verdade, um pouco antes. O Espeleogrupo me fez ter mais contato com o Peruaçu. Eu conheci através de um curso de espeleologia que eu fiz na época de 2002. E aí as atividades práticas do curso, né, que a gente fazia, algumas delas foram no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. A partir daí eu comecei a ter um contato com parques. Ai, que interessante. E de onde surgiu a vontade de trabalhar com isso? Então, na época, ainda como eu falei, né, 2002, eu estava assim desempregado, com vontade de fazer alguma coisa assim que eu gostasse. E aí eu vi um anúncio de um cartaz sobre um curso de espeleologia que estava rolando em Januária. E aí eu liguei para o Isaías, na mesma hora, assim, eu liguei para o Isaías e aí falei, ô Isaías, eu vi aqui um cartaz no banco falando de um curso que vai ter em Januário, você está sabendo de alguma coisa? Ele falou, é um amigo meu que tá promovendo, de um grupo de espeleologia lá de Januária. E aí na hora me deu o contato do Hamilton, liguei pro Hamilton e daí surgiu tudo, assim, começou meu interesse pelas cavernas, pela espeleologia. E como você conheceu Isaías? Isaías eu conheci desde criança, né? É um cara que eu conhecia desde criança, desde uns 7 anos de idade, mais ou menos. Ai, que legal. Ele tinha lanchonete na praça, ele tinha um trailer lá na praça e meus pais eram clientes lá, e às vezes iam lá no fim de semana. E aí, às vezes, ele lembra que ele tinha uma moto, ele tinha uma XL preta, e ele ia lá na casa dos meus pais, eu molequinho assim, ele passava, a gente tava na porta, ele parava, aí ele vamos ali, colocava a gente na garupa da moto e levava para passear na praça lá perto, assim, a gente ficava andando com ele. E aí daí eu conheci ele assim, né, criança. Só que aí o tempo vai passando, a gente se afasta das pessoas, naturalmente a gente se afasta um pouco das pessoas. E depois veio Vanderlei, que é irmão de Isaías, que a gente começou a estudar junto, ficamos super amigos, assim, e aí rolou uma reaproximação de Isaías. Depois veio o curso de espeleologia e uma aproximação ainda maior, né? Assim, e aí eu me tornei amigo dele, assim, graças a Deus eu tive a oportunidade de ser amigo daquele ser humano maravilhoso, assim, Mais do que sabe? de Vanderlei, né? Mais do que de Vanderlei. Na verdade ficou uma coisa meio pau a pau, assim, a amizade nossa era meio pau a pau. Depois foi que eu me afastei um pouco mais de Vanderlei por conta dos trabalhos, estudos e tal. E aí eu fiquei mais próximo de Isaías. Mas ficou meio uma fase mais amigo de Vanderlei e outra fase mais amigo de Isaías, mais próximo, né? Mais próximo de Isaías. Então, quando você conheceu Isaías, o espeleogrupo já existia? Quando criança, não, mas aí depois eu acho que o espeleogrupo surgiu em 92, 94, 92, por aí. E aí eu, eu me lembro que, como eu já conhecia Isaías desde criança, né? Então o espeleogrupo surgiu depois, né, depois de eu ter conhecido ele. Agora, quando eu tive essa reaproximação de Isaías em 2002, já existia o espeleogrupo Vale do Peruaçu, e do qual eu passei a fazer parte aí nesse ano, aí, em 2002, né? E você sabe como que o espeleogrupo surgiu? Sim, surgiu a partir de ações de outros espeleogrupos da região. A SBE, que é a Sociedade Brasileira de Espeleologia, ela sempre teve um trabalho de congregar os grupos de espeleologia no Brasil. E tinha um espeleogrupo, tinha não, acho que ainda tem, né, esse espeleogrupo lá em Montes Claros, que é o espeleogrupo Peter Lund. O espeleogrupo Peter Lund, ele fazia vários trabalhos de identificação, prospecção de cavernas e topografia na região, no norte de Minas e Bahia, enfim. E entre esses trabalhos que eles faziam,
que o espelhogrupo Peter Lund fazia, ele incentivava também a criação de outros espelhogrupos na região. Aí surgiu o espelhogrupo, como é que chama? Grupos de Estudos Orientados, alguma coisa assim, relacionados à espeleologia, que era o GEL, que era um espelhogrupo de Januária, e depois do GEL surgiu o espelhogrupo Vale do Peruaçu, que era o daqui de Itacarambi. E aí surgiu a partir das ações do espelhogrupo Peter Lund de Montes Claros. E quem aí foram os fundadores, assim, os iniciantes do espelhogrupo aqui de Itacarambi? De Itacarambi, os primeiros, o primeiro foi Isaías, o cara que tomou a frente de tudo, assim, foi Isaías. Eu me lembro de algumas pessoas Ele era o presidente. Ele foi presidente por muitos anos, assim, ele estava sempre à frente de tudo. E era um líder nato, assim, um cara que tinha uma liderança fantástica, assim, né, de sempre aproximar todo mundo e organizar todo mundo nos trabalhos e tal. O Eduardo de Kessia foi membro do espelhogrupo, Eugênio, professor de história, Panda, também foi dessa galera aí dos primeiros, assim. O que eu estou me lembrando agora foram esses, assim. Todos hoje são professores, né, diretor de escola, supervisores e tal. O Eduardo trabalhou no banco, né, trabalhou até pouco tempo, aposentou agora recentemente. Mas enfim, foi essa galera. E Marcelo, taxista, também foi do espelhogrupo. Nossa! Se não me falha a memória, Marcelo também foi. Não lembro se Marcelo e Adriana, mas o Marcelo também foi do espelhogrupo. Enfim, essa galera toda começou lá. E qual era a intenção principal, o objetivo principal do espelhogrupo, assim? Ele surgiu para Estudos, proteção e conservação das cavernas aqui da região do Vale do Peruaçu. O espelhogrupo, o principal objetivo dele era realizar os estudos, né? A gente trabalhou, na minha época, em que eu estive no espelhogrupo, entre 2002 e 2010, o nosso trabalho ele foi muito focado em fazer prospecção, levantamento de informações sobre as cavernas na região. Topografia, poucas, mas era muito levantamento. A gente explorava as áreas, fazendo caminhadas mesmo, identificando as cavernas e plotando coordenada de GPS e, enfim, caracterizando, né? Tinha as fichas de caracterização e a gente fazia as caracterizações de cada caverna. Interessante. De que forma que você acredita que Isaías contribuiu para o Parque das Cavernas do Peruaçu? Primeiro com o apoio, né? Com a fundação do espelhogrupo. Ele foi um cara que manteve a chama acesa por muito tempo. Tanto que várias gerações passaram com ele lá dentro, assim, segurando a bronca lá no espelhogrupo, né? Veio a primeira galera que ajudou na fundação do espelhogrupo, saiu, veio uma outra turma, depois veio a minha turma, da minha turma veio outra turma, e aí eu ainda acompanhei umas 2 gerações assim, de gente nova que chegou, né? A minha e depois uma outra, nesses 8 anos que eu estive lá. Com a fundação do espelhogrupo, foi uma maneira, né, dele contribuir com o Vale do Peruaçu, com a galera que estava ali, com todos os trabalhos, normalmente era ele quem cutucava para acontecer, né? Normalmente era ele que cutucava, falava, ó, vamos explorar tal lugar, tal região ali e tal, tem caverna lá e tal. E a gente organizava, ele tinha caminhonete, a gente ia na carroceria, na cabine, quando não cabia na cabine ia para a carroceria. Então eu juntava aquela galera e ia prospectar as áreas e fazer levantamento e caracterizar e tal. Então, normalmente, final de semana, quando não era no carro, a gente ia de bike, ia no pedal mesmo, ou de moto. Eu lembro que ele tinha moto também, já fui na garupa da moto com ele para fazer, às vezes só nós dois. Já fui de bike, só nós dois também. Então dava uma pedalada, levava na mochila água, algum lanche, alguma coisa e ia explorar a caverna. Então, assim, a contribuição dele, acho que foi muito no sentido de manter o espelhogrupo funcionando por vários anos, né, desde a fundação, manter a galera sempre motivada a trabalhar, liderando todo mundo e trazendo todo mundo para os trabalhos e fazendo a galera produzir sempre alguma coisa que fosse útil para a região, né, algum tipo de informação. E eu acho que uma coisa assim fundamental foi incentivar as pessoas na conservação, assim, sabe? Ele era um cara que era
Ele tinha, às vezes eu até falava assim que ele era muito radical. Velho, você é muito radical com as coisas, tem que ser uma pega mais, pega leve. Não, pô, mas tem que ser assim, senão não vai. Então ele era muito assim. Tem um moleque com estilingue aqui na rua, ele chamava o moleque, falou, ô, faz favor aqui, baixinho. Cadê seu pai? Ó, não pode andar com isso aqui não, isso aqui vai matar os bichinhos, pra matar passarinho, não pode não. Aí me dá isso aqui, tomava o estilingue do moleque. Aí trocava ideia com o moleque, né, orientava, se o pai tivesse perto, ele falava com o pai, com a mãe. Tomava estilingue mesmo, cansei de ver isso várias vezes. Arapuca e tal. Você tá entendendo? Então era um cara que ele não só falava, ele vivia aquilo que ele acreditava. De viver é, acreditando que na conservação do meio ambiente, das cavernas, na orientação, na educação das pessoas, das crianças, enfim. E tanto que virou professor, né? Então, é um cara que ele me fez, não só eu, mas muitas pessoas que estavam em volta dele, assim, me fez acreditar nessa causa ambiental, né, nessa coisa da sustentabilidade da nossa região, no potencial da nossa região, e está trabalhando com isso até hoje. Caso contrário, eu nem estava mais aqui na região. E me conta um pouquinho de qual foi o maior obstáculo que surgiu para vocês nessa trilha aí no início e que poderia ter feito vocês desistirem, mas vocês superaram. Teve uma época, eu lembro, foi 2000 e final de 2004. Final de 2004, se não me falha a memória. A gente foi fazer um campo no Brejo. E a gente estava com pouquíssimas pessoas no grupo. Éramos no máximo 4, 5 pessoas ativas assim. O restante do pessoal já tinha evadido, não estava mais ativo ali no grupo e tal. Uma série de dificuldades de manter as coisas funcionando. Até porque o Espelho Grupo, por ser uma instituição formalizada, com CNPJ e tal, por ser uma ONG, e ter a dificuldade de manter a diretoria ativa funcionando e tal, isso prejudicava um pouco os trabalhos assim, internos, né? Internamente falando, sem pensar no campo. Tinha muita coisa que era burocrática que a gente precisava resolver. E aí um dia eu cheguei para ele no campo que a gente foi fazer lá no Brejo, aí falei com ele, falei, ô Zayas, eu não vou ficar no grupo mais não, eu vou sair, cara. Tá complicado, a gente tá muito sobrecarregado, muita coisa pra gente resolver, assim, de trabalho, de coisas, documentos com a SBE, documento do cartório, e custo e tudo, muita coisa saiu do nosso bolso, assim, né? Mais do bolso dele, porque a maioria da galera, assim, os mais novos, assim, quem tava mais segurando a bronca não trabalhava, e ele, né, tinha negócio, trabalhava e tal, e aí muita coisa saiu do bolso dele. Muita coisa saiu do bolso dele. E aí ele falou, cara, se você sair, o grupo acaba. Ele falou desse jeito. Se você sair, o grupo acaba. Você tá doido? Não fala isso comigo, não. Aí você quebra minhas pernas. Aí, pô, aí isso me tocou, assim, sabe? Eu falei, caraca. Porque às vezes a gente não tem noção da importância que a gente tem para o que a gente faz e nem para as pessoas que estão em volta da gente. Enquanto a gente não escuta isso de uma maneira mais veemente, assim, de quem tá do nosso lado, né? Então, quando ele falou isso, eu acordei, assim, para a importância que eu tinha para ele e para o grupo, né? Ele falou assim, se você sair, o grupo acaba, cara, porque você é um dos caras mais ativos e tal, que mais me ajuda e tal. Aí eu falei, não sei, vou pensar. E acabei ficando. Isso foi 2004, ainda fiquei até 2010, né? E aí, Até assim, depois um pouco que ele faleceu, né? até depois que ele faleceu, eu ainda fiquei até final de 2010 ainda pelejando assim, até que eu falei assim, ah, galera, eu vou dar um tempo, vou cuidar da minha vida e se as coisas se encaminharem, eu volto. Se estagnar, fica do jeito que tá. E foi o que aconteceu. E aí, é isso, assim, sabe? A história foi essa. Acho que essa barreira, assim, esse momento foi bem crítico, assim. E aí, bacana que depois que a gente passou disso, depois que a gente passou dessa crise, a gente fez um trabalho massa, sabe? A gente fez um trabalho muito massa em parceria com a Universidade Federal de Lavras, com o IEF. A gente fez um levantamento, na verdade foi
como é que é o nome do trabalho? A gente não foi um plano de manejo, mas foi um trabalho que deu base, que até hoje ele vai dar base para os planos de manejo, né? Deu base para os planos de manejo de duas áreas de proteção ambiental do estado. Foi um estudo preliminar para plano de manejo de duas áreas de proteção ambiental. Então foram estudos preliminares, não foi o plano de manejo em si, mas eles serviram para compor o plano de manejo. Então a gente ficou um ano fazendo esse trabalho. E assim, um trabalho que a gente nem imaginava, né? Fazer um trabalho em parceria com a Universidade de Lavras, com a Universidade Federal de Lavras, com o Instituto Estadual de Florestas e tal. E assim, também foi muito perrengue essa fase desse trabalho, porque na metade do trabalho foi quando ele faleceu. A gente começou o trabalho, a gente começou o processo todo em maio, setembro ele faleceu. E aí a gente só foi entregar o trabalho no ano seguinte, né, em 2018, mas assim, passando um monte de perrengue, porque muita coisa era no nome dele e tal. E, e assim, o pessoal de Lavras começou a ligar e falar assim, olha, agora vocês vão ter que dar uma resposta definitiva se vocês vão concluir o trabalho ou não, porque ficou muita coisa emperrada, assim, sem andar, né? Esbarrando assim na necessidade de ter ele com a gente. Porque a conta no banco era no nome dele, o veículo que a gente ia fazer o transporte era no nome dele, a gente não pôde usar, enfim, uma série de coisas que foi dando errado, assim, e a gente teve que repensar a forma de fazer, repensar tudo, como fazer. E aí o Rafael, que era o cara que estava à frente desse trabalho, representando a Universidade Federal de Lavras, me ligou um dia, assim, na semana do falecimento dele, e falou assim, cara, eu sei que não é hora de falar disso, mas você tem que dar seu jeito, se vira. Sinto muito te falar isso, mas eu sei que a situação está crítica, mas se vira. A gente quer o trabalho. É isso. Curto e grosso, assim. Aí eu tive que fazer os contatos, ligar para a rede toda, assim, que a gente tinha contato, para os pesquisadores que estavam mais próximos, que a gente conhecia. E aí falar, olha, a gente tem a grana para fazer o trabalho, não é muita grana, mas para fazer um diagnóstico. E a gente vai pagar e tal. Aí contratamos técnicos para fazer o trabalho. E aí conseguimos fazer, concluir o relatório e entregar no ano seguinte, assim, depois de algumas visitas a campo e análises que a gente fez. E, enfim, conseguimos entregar o trabalho. Foi outro perrengue que a gente passou, mas foi um trabalho assim que teve uma contribuição muito grande dele, até metade assim, e muito aprendizado com ele também, né? De perseverança, de insistência, de querer fazer e tal. Eu acho que isso, para mim, assim, eu que estive à frente assim desse trabalho, foi um divisor de águas. Assim. Isso me levou para outro nível, assim, outro nível de. Eu até arrepio de falar, tô falando aqui, mas tô Nossa, arrepiada, tá tá vendo? mesmo. Tá mesmo, de Ó, verdade. assim, me levou para outro nível, profissional, como pessoa, sabe? Assim, enfim. E depois eu fui só aprendendo, mas assim, depois dessa fase aí eu fui só aprendendo. Fui só abrindo, isso me abriu o olho, assim, sabe? Para enxergar além, assim, de querer mais e fazer mais, de aumentar, aprender que o grau de esforço entregue naquilo que a gente acredita traz um resultado massa depois, sabe? Então, fantástico essa experiência. Como foi o fim do Espelho Grupo? É o o fim foi um negócio que foi acontecendo, né? Assim, é, até hoje, você Ele acredita? existe ainda assim, digamos? Não foi encerrado? Não foi encerrado. Ah, Foi tipo, parou, foi parando, parou. Até entendi. hoje tem gente que faz contato comigo querendo reativar os trabalhos do grupo, querendo reativar o grupo. E eu sempre dou a mesma resposta. Eu falo, olha, tudo bem, o espelho grupo tá lá, mas você quer assumir? Você vai assumir a frente, vai tocar o barco? Porque é assim, é muito trabalho, você tem que ter uma manha de engajar as pessoas, sabe? De envolver as pessoas para elas fazerem parte do trabalho. Enfim, eu não vou entrar muito em detalhe com isso, mas para responder a sua pergunta, foi um negócio assim de as pessoas continuaram se comportando daquela mesma maneira, né? Não tinham tanto engajamento e tal, e as ações foram diminuindo, 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 até que chegou um ponto que
eu fui fazer um curso e ia ficar 2 meses fora. Fui fazer uma especialização e ia ficar 2 meses fora. Aí eu reuni o grupo, a gente estava bem numa fase crítica, igual a fase que a gente tinha passado no final de 2004. Poucas pessoas e tal, e se envolve, não envolve, faço parte do grupo, mas não me envolvo nas ações e tal. Aí fiquei meio assim, eu falei, olha, gente, reuni a galera, falei, olha, eu vou ficar 2 meses fora. Nós temos um prazo de 2 meses para reativar algumas coisas que estão precisando ser encaminhadas no grupo. O que vai definir se eu vou me manter no grupo ou não vai ser esses 2 meses. Se quando eu voltar as coisas não se encaminharem, aí é o termômetro que eu vou ter, assim, a medida que eu vou ter para saber se eu fico ou não fico, né? E aí deixei a galera com algumas ações, assim, para desenrolar. E de lá eu ficava ligando e acompanhando e tal. E aí acabou que as coisas não andaram muito, assim, e acabou dando uma estagnada. Isso foi no final de 2010. E aí, eu ainda e aí no final de 2010 eu estava como diretor de patrimônio, né? Então eu estava com tudo que era patrimônio do EVP era eu que cuidava, eu que tinha que cuidar, documento, equipamento e tal. E aí, como parou, eu fiquei com esse monte de coisa até pouco tempo atrás, até 2018 mais ou menos. Aí, como não sempre estava, como é que eu posso dizer, sempre estava tentando reacender essa chama. Aí eu falei, ó, cara, eu falei, ó, tá, essas coisas estão tudo comigo lá e eu queria deixar com você. De repente você tem interesse em ficar com essas coisas, você tá mais aí puxando de vez em quando a galera aí para alguns trabalhos, então de repente você fica com essas coisas, acho que faz mais sentido. E, e aí ele acabou ficando com essas coisas lá, documento, um monte de coisa. Tá tudo com ele. Qual a mensagem que você deixaria para Isaías se ele pudesse te ouvir? Que eu acredito que pode, né? Então, eu ia falar pra ele, negão, eu dei certo, cara. Deu certo. Eu sou um cara que deu certo. Porque por quê? Por que que assim, resumidamente, né? Eu dei certo, cara. Pra mim, assim, minhas coisas deram certo, minha vida deu certo. Porque eu percebi essa preocupação dele comigo, sabe? Eu percebia essa preocupação dele comigo. De querer que eu fosse um cara que desse certo na vida. Esse cara tem que dar certo na vida, velho. Você tem que estudar. Ele falava comigo, cara, você tem que estudar, velho. Que eu não estudava, né? Eu nem gostava de ler nem nada. Gostava de ir pro mato. De repente eu fiquei viciado em estudar, não consigo mais parar de estudar e tal. Mas ele falava, cara, você tem que estudar, tem um curso não sei aonde, tem faculdade, vai fazer faculdade. E aí ele insistiu comigo para estudar, para fazer geografia. Foi um curso que ele também fez, né? Entrando na faculdade, vai fazer geografia, vai fazer história e tal. Aí quando eu entrei no turismo, ele vibrou, sabe? Assim, ficou super feliz e, cara, que massa que você tá no turismo, velho, porque tem tudo a ver com nós aqui e tal. Eu queria que você fosse para geografia, mas do turismo tá ótimo também e tal, porque vamos ter muita oportunidade com o turismo aqui e tal, aqui na região. E vibrou muito, assim, com isso, sabe? Porque eu, na época, eu tava muito, tipo, deixar a vida me levar. Novo, né? Novo. Adolescente. Quando eu entrei no EVP, no Espelho Grupo, eu tava muito assim, eu tava muito deixar a vida me levar, eu tava até meio depressivo na época, né? Quando eu conheci a galera do EVP, assim, quando eu conheci a galera da espeleologia, fez muita diferença para mim, porque é uma galera que me acolheu, sabe? Eu tava precisando dessa acolhida, eu tava muito depressivo. E aí veio a acolhida e veio ele, assim, incentivando o tempo inteiro, né? Tem que estudar, cara, tem que largar a malandragem, véio. Tem que fazer alguma coisa produtiva, tem que fazer alguma coisa bacana para os outros, ajudar os outros também e tal. Então a mensagem que eu deixaria para ele assim, negão, deu certo, cara. Deu certo. Valeu pela força, assim, acho que me ajudou demais. Não só o apoio me ajudou, como a, a companhia, sabe? A aproximação, a companheirismo. Isaías era um cara que qualquer pessoa, até meu pai e minha mãe, assim, o jeito deles me acordarem de manhã me irritava. Chegava, acorda e tal, tal. Nossa, velho, não deixa a gente dormir, sabe? Aquela coisa assim, tipo, domingo de manhã. Isaías chegava lá em casa
Ele chegava assim, ele tirava o mosquiteiro, ele tirava o cobertor e falava assim, levanta, vamos embora ali comigo, e, sabe? Vamos ali. A gente não conseguia ficar com raiva, cara. Eu não conseguia ficar com raiva. Não sei o que que ele tinha, mas era um cara que tinha uma, uma aura boa, uma positividade, uma energia muito positiva. Então ele passava isso pra gente. Ele transmitia isso pra gente. Então é isso. Eu acho que ele tem muito que agradecer a isso, sabe? Todo esse apoio, esse incentivo, essa energia boa que ele transmitiu para mim, assim, o aprendizado, os ensinamentos todos. Era um cara super sincero, sabe? Apesar da amizade, quando eu falava alguma coisa, quando eu estava pensando em alguma coisa que eu comentava com ele, que não era algo legal, ele chegava e falava, não, cara, assim, não pode ser assim, não pode falar assim, não pode pensar assim. Tem que pensar para frente, tem que pensar positivo, tem que falar que vai dar certo, sabe? Então, é tudo isso. Agradecer por tudo isso, assim. Essa que é a mensagem. E sobre como o parque está hoje, como ele não viu, né, a abertura do Aham. parque, o que você falaria para ele? Vou falar para ele, cara, ficou melhor do que o que a gente imaginou. Sério? Ficou melhor do que o que a gente imaginou, porque a gente achava que ia ser uma coisa assim que o governo ia meter a mão, ia fazer de qualquer jeito, sabe? E, na minha opinião, acho que está surpreendendo a gente. Está surpreendendo muito e ficou melhor do que o que a gente imaginava. Eu lembro que a gente conversava sobre isso. Ah, cara, Aí isso é como é perigoso os caras meterem a mão e roubar a grana e desviar a verba. Porque a gente estava vivendo na época uma fase. A gente ainda vive isso no Brasil, né? A gente vive corrupção o tempo inteiro, denúncia de corrupção, ainda desvio mais de grana e ambiental, tal, né? né? Ainda mais na área ambiental. E aí, não quer dizer que não aconteceu, né? Teve um fechamento da estrada aí por conta de denúncia de desvio de verba na obra. Mas, enfim, acho que ninguém provou nada ainda contra ninguém. Estão reformando a estrada. O Ministério Público liberou a estrada para que fossem feitas as obras. E é isso, eu acho que a mensagem seria essa, ficou melhor do que o que a gente imaginou, assim. E pelo que vocês conversavam, como é que ele idealizava o parque, assim, como ele gostaria? Eu me lembro que a gente conversava muito sobre isso também, né? Principalmente quando eu fui para o turismo, a gente conversava bastante. Ele era um cara que eu conversava muito sobre essas possibilidades de turismo, não só no parque, mas na região toda. E a gente falava muito sobre empreender e tal. E eu lembro que ele falava assim, cara, o parque ele vai ser muito bom para a região como um todo. Eu imagino, ele falava assim, eu imagino isso aqui, ó, as vans chegando aqui, ó, cheio de turista, e os turistas desembarcando, os guias, e é exatamente do jeito que está acontecendo hoje. Não exatamente com as vans e tudo, do jeitinho que a gente pensou, mas assim, ele falando assim, ó, os guias chegando, recebendo o pessoal nas vans, apresentando os caras tudo bem treinado, tudo bem capacitado e tal, dando informação, belezinha, todo mundo de uniforme e tal. Mas a gente tinha muito uma visão assim de institucional, né? Dos guias serem do ICMBio, do uniforme ser do ICMBio. Na verdade, não era nem ICMBio ainda, era IBAMA, né? O ICMBio foi depois. Na verdade, quando ele faleceu, eu acho que já era ICMBio, já era ICMBio, mas a gente ainda não tinha absorvido muito bem isso, ainda era IBAMA na nossa cabeça. Assim. E a gente via muito como institucional, não via como é hoje, né? A gente não enxergava como está hoje, assim, todo mundo mais independente e tal. Por isso que eu falo, tá melhor do que o que a gente imaginou, sabe? Não precisar ficar dependendo só do ICMBio para fazer as coisas. Não, tem muita gente já fazendo muita coisa por conta própria e tal, sem depender exclusivamente do ICMBio. E, bom, acho que era isso, assim. Outra coisa que ele falava muito, a gente falava muito assim, cara, a gente vai ganhar dinheiro com o parque, a gente vai ganhar grana com o parque, esse sofrimento todo de ficar só trabalhando pelo meio ambiente e aí sofrendo, sem grana, sem dinheiro para fazer as coisas, com dificuldade. Não, a gente vai empreender, vai ganhar grana e vai poder trabalhar pelo meio ambiente. Então era Arrasou. uma coisa que a gente conversava bastante, assim. Que legal. Leidson, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Por tudo, por compartilhar com a gente. Gratidão. Agradeço também pela oportunidade de contar essa história
que eu acho que eu nunca contei com tantos detalhes assim para ninguém. Vai ser muito legal compartilhar isso. Muito obrigada e volte sempre. Valeu, Natália, obrigado.